Evangelho segundo Mateus, capítulo 26, versos 17 a 19. Assim diz a santa palavra do Senhor. No primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhes respondeu: ide à cidade ter com certo homem, e diz-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Vamos orar mais uma vez? Senhor, lida a tua palavra, nós queremos pedir ao Senhor que nutra o nosso coração com ela. Abre o nosso entendimento, abre os nossos ouvidos espirituais para ouvi-la, para compreendê-la e para aplicá-la. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. O texto que nós acabamos de ler relata o episódio da preparação por Jesus e por seus discípulos daquela que seria conhecida como a ceia do Senhor. E o fato de que esse texto, essa perícope, esteja cercada por outros textos, digamos, mais relevantes, como o próprio texto da ceia do Senhor e do pacto da traição, faz com que muitas vezes, quando nós lemos esse texto, a gente não se detenha nele e não preste atenção às lições que ele nos tem a ensinar. No entanto, se nós nos detivermos aqui, por um instante nós podemos aprender muito sobre um tema caríssimo em toda a Escritura: o tema da obediência. Nos versos 1 e 2, você pode manter a sua Bíblia aberta, de Mateus 26, Jesus já havia anunciado, ou pré-anunciado, o que estava por acontecer. Era na Páscoa que o Filho do Homem seria entregue para ser crucificado. Jesus, porém, prepara a Páscoa. Mesmo na iminência de ser entregue para ser crucificado, ele a prepara. Jesus está organizando os preparativos para a sua própria morte. E eu lhes pergunto: quem de nós faria o mesmo? Se você soubesse que estava por ser morto, o que você faria? Muitos de nós não gostam nem sequer de citar o tema morte ou a palavra morte. Há muitos que morrem de medo de morrer. Eu me atrevo a dizer que todos nós fugiríamos numa situação como essa. Jesus, porém, escolheu um caminho distinto. E a razão para isso era a sua obediência ativa a seu Pai. Assim, meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler, o texto que nós exporemos nessa manhã, nos ensina 3 verdades preciosas acerca do tema obediência. Em primeiro lugar, o que é ser obediente a Deus? Em segundo lugar, quando se deve ser obediente a Deus? E em terceiro lugar, como se pode ser obediente a Deus? O que é ser obediente a Deus? Quando se deve ser obediente a Deus? E em terceiro lugar, como se pode ser obediente a Deus? Em primeiro lugar, o que é ser obediente a Deus? A nossa narrativa começa no verso 17, com um relato de Mateus sobre os preparativos para a Páscoa pelos discípulos. Mateus nos conta que isso aconteceu no primeiro dia da festa dos pães asmos, ou dos pães sem fermento, que foi instituída lá no Êxodo, logo após a saída do povo de Israel do Egito, e acontecia de forma quase que concomitante à Páscoa. Era naqueles dias, meus irmãos, que milhares de pessoas rumavam a Jerusalém para sacrificar os seus cordeiros e relembrar o livramento de Deus no Egito, relembrar a sua saída do Egito. E aquela era uma das festas mais importantes do calendário judaico. E é por essa razão, então, que os discípulos de Jesus se dirigem a ele perguntando-lhe: mestre, onde queres que te façamos os preparativos para comer a Páscoa? A resposta de Jesus é muito simples, é muito direta. Vão até a cidade, procurem certo homem, que alguns dizem ser João Marcos, ou o pai de João Marcos, o evangelista que escreveu o segundo evangelho, e digam a ele: o meu tempo está próximo, é em sua casa que celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E aqui, meus irmãos, nessa resposta de Jesus, reside a resposta para a nossa primeira pergunta, sobre o que é ser obediente a Deus. Quando, ao preparar a Páscoa, Jesus diz que o seu tempo estava próximo, que o seu tempo estava chegado. Jesus está se submetendo à vontade revelada de seu Pai ao longo de toda a Escritura, ao longo de todo o Antigo Testamento.
Jesus se coloca na posição de cumprir tudo o que a lei e os profetas falavam a respeito do Messias prometido. Sim, o Messias esmagaria a cabeça da serpente, como a gente vê em Gênesis, mas não sem antes ter o seu calcanhar ferido. Sim, o Messias sararia as feridas do seu povo, como vemos em Isaías 53, mas não sem antes ser traspassado pelas suas iniquidades. Todo o Antigo Testamento e os seus símbolos e suas figuras apontavam para esse momento. Assim como os animais foram partidos ao meio quando da aliança de Deus com Abraão, agora o Filho de Deus seria ferido pelas nossas transgressões para firmar conosco uma nova aliança por meio do seu sangue. A gente pode fazer inúmeras referências, como o cordeiro que foi imolado na saída do Egito, como a pedra que foi ferida no deserto para saciar a sede do povo de Deus, como a serpente de bronze que foi pendurada no madeiro para que o povo de Deus pudesse ser curado no deserto. Cada um daqueles símbolos apontava para o que Jesus estava prestes a cumprir: sua morte em favor dos pecadores, a sua morte em meu e em seu favor. E quando Jesus então diz que o seu tempo estava próximo, Ele está dizendo que efetivamente Ele o faria. Jesus se entregaria por amor aos pecadores. Jesus não tomaria atalhos. Jesus não fugiria. Jesus é aquele que, segundo a carta aos Hebreus, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Como isso então responde à nossa pergunta? O que é ser obediente a Deus? O que é obediência a Deus? Meus irmãos, obediência é submeter-se à vontade revelada de Deus em sua palavra. Assim como Jesus o fez, assim também nós devemos fazer. Não há mistério, não há necessidade de novas revelações, não há nova doutrina que possa explicar melhor a obediência do que o confiar e o sujeitar-se à palavra de Deus. E aí você pode estar se perguntando, mas isso eu sei desde sempre. E meus irmãos, isso só mostra o tamanho do nosso pecado. Só mostra o tamanho do buraco em que a gente se meteu, porque mesmo sabendo isso desde sempre, ainda assim, nós teimamos em continuar sendo desobedientes ao Senhor. Como diz Pedro em sua segunda carta, pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Tudo aquilo que nós precisamos para viver uma vida piedosa, para viver uma vida obediente, já nos foi revelado na palavra. E Pedro continua dizendo, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, por meio delas, Ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo, para que vocês sejam obedientes. Pedro continua e diz, temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, e fazeis bem em obedecê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie, e a estrela da alva nasça em vosso coração, sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Obediência a Deus é submeter-se à sua palavra, é sujeitar-se à sua palavra. Mas o oposto também é verdade. De onde nasce e em que consiste a desobediência a Deus, se não da desconfiança e da rejeição à sua palavra? Não foi por essa razão justamente que o pecado entrou no mundo? Não foi por essa razão que os israelitas peregrinaram por 40 anos no deserto e muitos pereceram ali? Não é por essa razão que muitos de nós hoje sofrem um sofrimento sem fim, de problemas que poderiam ser evitados caso nós crescêssemos e obedecêssemos à palavra de Deus? E meus irmãos, eu não tenho dúvidas de que a maior parte dos nossos problemas consiste numa falha em aplicar a Escritura às nossas vidas. Consiste numa falha em crer na palavra de Deus e obedecer à palavra de Deus. E eu explico. Muitos de nós vivem extremamente preocupados e ansiosos quanto ao dia de amanhã. E por que, meus irmãos, vivemos tão preocupados, se não pelo fato de que nós duvidamos da sabedoria de Deus?
Muitos de nós vivem ressentidos, amargurados, sem capacidade de perdoar ao outro. E por que isso acontece na nossa vida, senão pelo fato de que nós esquecemos da misericórdia de Deus e do perdão que nós recebemos dele? Por que é que nós cobiçamos tesouros dessa terra e muitas vezes pecamos para obtê-los, senão pelo fato de que nós esquecemos dos tesouros que já recebemos de parte de Deus, senão pelo fato de que esquecemos da beleza de Deus? Nós pecamos porque nós esquecemos da santidade de Deus. Nós tememos porque nós esquecemos da soberania de Deus. E graças a Deus, porque Ele sempre se lembra de nós, mesmo quando nós nos esquecemos dEle. O relato de Mateus acerca da obediência do segundo Adão é emblemático. Verdadeira obediência consiste em conhecer a vontade de Deus revelada na Escritura e em submeter-se a ela, tal qual Cristo fez. Mas será que isso vale para todos os momentos? O que nos leva ao nosso segundo ponto. Quando é necessário ser obediente? Esse relato, o relato de Mateus acerca desses preparativos de Jesus para a ceia, nos ensina outra lição muito valiosa acerca da obediência a Deus. A de que sim, ela deve ser exercida em todos os momentos. E Jesus assim o fez. 2 Coríntios 5 diz que Ele não conheceu o pecado. Hebreus 4 diz que Ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. 1 Pedro 1 diz que pelo precioso sangue como de cordeiro, sem defeito e sem mácula. 1 Pedro 2, 22 fala que Cristo não cometeu o pecado. 1 João diz que nele não existe pecado. Jesus foi obediente em todos os momentos, desde a sua mais tenra infância até a sua morte. E essa doutrina, a doutrina da impecabilidade de Jesus, é um dos fundamentos da nossa fé. Se nós retirarmos isso, o edifício da nossa fé rui. E é só por causa da obediência perfeita e ativa de Cristo é que nós podemos ser salvos. Nesse sentido, meus irmãos, não há momento na vida, exemplo de como foi com Cristo, não há momento na vida na qual a obediência e a fidelidade de alguém não seja requerida. E não há momento em que essas obediência e fidelidade sejam mais colocadas à prova, quando em situações limites, quando valores preciosos a nós são colocados em xeque. Jesus aqui estava diante da sua morte, mas Ele não retrocedeu. Como você age quando valores preciosos a você são colocados em xeque? Se você reparar bem, a maioria dos nossos pecados geralmente ganha forma quando aquilo que nós valorizamos é ameaçado. Essa é a dinâmica do que nós chamamos a idolatria. Nós mentimos porque nós valorizamos demais talvez a opinião dos outros a nosso respeito. Nós roubamos porque nós amamos demasiadamente o dinheiro. Nós adulteramos porque amamos demasiadamente o prazer ou a satisfação emocional de uma forma desmedida. O que estaríamos dispostos a fazer para proteger a nossa própria vida então? Muitos negariam a própria fé. Muitos pulariam do barco. Muitos tomariam atalhos, faltariam com a própria palavra. Jesus, porém, se mantém no mesmo lugar. Isso particularmente me constrange. Porque quantas e quantas vezes, quando valores caros a mim são colocados em xeque, o meu coração deseja desistir. Mas Jesus permanece firme em sua obediência ativa ao Pai. Mesmo diante da iminência da sua morte, Jesus prepara a Páscoa. Jesus não busca atalhos e Ele ordena: preparem o cenário para que eu seja entregue. Verdadeiros discípulos de Jesus costumam seguir o seu exemplo. Os apóstolos, em sua grande maioria, foram martirizados. Isso aconteceu também com os pais da igreja. A história conta que Policarpo de Esmirna, um dos pais da igreja, diante do mandato das autoridades para que negasse a sua fé e conservasse a sua vida, disse o seguinte: não farei o que me aconselhais, nem espada, nem fogo ou qualquer outra tortura me fará renunciar a Cristo. Depois disso, diante do governador, que lhe ordenou que rejeitasse a sua religião e injuriasse a Cristo, ele responde: 86 anos são que completo no serviço de Jesus Cristo, e Ele nunca me fez mal algum.
Como poderia eu injuriá-lo? O governador então insiste com muito empenho e diz: eu tenho feras à minha disposição, se não me obedeceres, serás atirado a elas. E Policarpo então responde: deixe-as vir a mim, persisto no meu intento e não mudarei. E o governador então persiste: se não tens medo das feras, temos ainda o fogo, este te porá manso. E Policarpo mais uma vez responde: ameaças com um fogo que arde por algum tempo, para depois se apagar, e nada sabes daquele fogo eterno que é preparado para os ímpios. Não percas tempo, manda vir as feras, ou faze o que quiseres. Sou cristão e não abandonarei a Cristo. Em seu conhecimento prévio do que estava por acontecer, meus irmãos, Jesus sabia exatamente o que estava por vir. Ele seria entregue por um de seus amados discípulos. Ele seria abandonado por tantos outros. E ainda assim, ele toma todas as atitudes necessárias para que isso aconteça. Essa parece ser a ênfase de Mateus em comparação com os dois outros evangelhos, os sinóticos. Enquanto Lucas e Marcos dão muita ênfase, você pode conferir na sua casa depois os textos correlatos. Enquanto Lucas e Marcos dão muita ênfase àquilo que parece ser um conhecimento sobrenatural de Jesus, acerca daquele homem a quem ele pede a casa emprestada, e de tudo que estava por acontecer, Mateus simplifica muito o relato, dando destaque a essa obediência ativa de Jesus na preparação para tudo aquilo. Tudo no caso, é sua morte, tudo isso que envolve, inclusive a separação de seu pai. Com sua obediência perfeita, meus irmãos, Jesus nos ensina que a obediência verdadeira acontece em todos os momentos, até mesmo em face da morte. Não há momento na vida do crente em que ele está autorizado a desobedecer a Deus. Não há momento na vida do crente em que o respeito e a submissão à verdade revelada na palavra fique suspenso. E nesse sentido, não há nada sequer parecido em toda a Escritura com uma meia obediência. Eu obedeço aqui, mas aqui não. Isso aqui, Deus, não mexe não. Não existe nada semelhante a isso nas Escrituras. Obediência pela metade é completa desobediência. Fidelidade pela metade é completa infidelidade. Compromisso pela metade é negligência completa. Um coração dividido é um coração perdido. Não há momentos na vida do crente em que a necessidade da obediência seja suspensa. Nada menos do que uma obediência integral nos é requerida, porque foi pela obediência integral e completa de Jesus, mesmo em face dos momentos mais difíceis, que a nossa salvação foi conquistada. Se você pode estar aqui hoje, reunido junto com seus irmãos, louvando a Deus, tendo certeza da sua filiação, certeza do amor de Deus por você, é porque Jesus foi obediente até o fim. E talvez você pode estar se perguntando: mas isso é difícil demais. Eu não sou Jesus. Eu sou um pecador. Eu não consigo obedecer dessa forma. Eu concordo com vocês. Eu passo pela mesma coisa todos os dias. O que nos leva à nossa terceira e última pergunta: como é que a gente pode se tornar obediente? O que é a obediência ativa de Cristo em nosso lugar? Como essa obediência ativa de Cristo em nosso lugar nos capacita a obediência? Aqui está a pergunta de $1 bilhão. Quando nós olhamos para o nosso próprio coração, nós sabemos que nós falhamos em nos submeter a Deus, em nos submeter à lei de Deus. O reverendo Gil falou isso aqui hoje mais cedo. Ainda mais quando se coloca em xeque valores que nos são preciosos, os ditos ídolos do nosso coração. Como posso eu então me tornar obediente como foi Jesus? E o que o texto nos aponta, o que o texto nos diz a esse respeito? Meu irmão, minha irmã, a chave para isso é perceber que, embora nós, enquanto discípulos, sejamos chamados a imitar a Jesus e o seu exemplo de obediência, esse texto aqui não fala sobre nós. Esse texto fala sobre Cristo. Jesus é muito mais do que um modelo para nós. Jesus é o nosso Salvador. Jesus é aquele que estende a mão
e nos resgata do poço, do lamaçal da nossa desobediência. Essa passagem é sobre a obediência dele e sobre o poder transformador que existe nela para nos capacitar, para nos qualificar à obediência integral. Eu quero convidar você a abrir novamente a escritura aí no texto, a voltar novamente os seus olhos para o texto, mais especificamente para a pergunta que os apóstolos fazem a Jesus. A pergunta é: onde quer que façamos os preparativos para que o Senhor possa comer a Páscoa? Há um tesouro escondido aqui. No idioma original, há uma outra possibilidade de tradução para essa pergunta. Algo como: aonde queres que te preparemos para comer a Páscoa? A pergunta original foi: onde quer que façamos os preparativos para que o Senhor possa comer a Páscoa? Mas a tradução é possível traduzir, e os comentaristas apontam para isso, que essa pergunta pode ser traduzida como: onde queres que te preparemos para comer a Páscoa? A pergunta se torna maravilhosamente ambígua. Há um pronome no singular que não apenas estabelece Jesus como aquele que preside a ceia do Senhor, não apenas como aquele que preside a refeição pascal que estava para ser realizada, mas que também antecipa as palavras da instituição da ceia do Senhor. Este é o meu corpo. Os discípulos, ainda que sem saber, estavam prenunciando aquilo que estava por acontecer. Jesus seria preparado para a Páscoa. Jesus não apenas preside a festa da Páscoa, Jesus é a festa da Páscoa. Isso é reafirmado por Paulo lá em 1 Coríntios 5, quando ele diz: lançai fora o velho fermento. E é engraçado notar que a festa acontece, né? O Mateus relata que a festa acontece, e a festa dos pães sem fermento. E Paulo diz: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. O que a pergunta daqueles discípulos aponta é para o fato de que Jesus é o Cordeiro perfeito. É aquele que foi preparado em nosso lugar, para morrer em nosso lugar. Ele é o Cordeiro perfeito, sem defeito, de Êxodo 12, que há de ser imolado para a salvação de todo aquele que crê em seu nome. E como uma ovelha muda que se entrega ao matadouro, Jesus dá silenciosa e conscientemente cada passo necessário para terminar a missão que lhe havia sido confiada por seu Pai: criar para si um novo povo, obediente e zeloso de boas obras. E o verso 19, curiosamente, nos conta que os discípulos obedeceram da exata forma que Jesus pediu. A obediência do Mestre inspira e capacita os discípulos a agir tal qual Ele requer. Como posso então eu ser obediente a Cristo? Como posso eu então ser obediente a Deus? Como posso eu ser obediente como Ele foi, identificando-me com Ele na sua morte? É no momento em que nós percebemos que Cristo suportou tudo isso por amor a mim e a você. É no momento em que nós percebemos que a sua obediência o levou à morte, para que hoje nós possamos ter vida e vida eterna, que o nosso coração é quebrantado e capacitado a obedecer como Ele obedeceu. É pela fé no Evangelho, é pela fé na boa notícia de que o Cordeiro foi sacrificado em nosso lugar, que nós somos capacitados a sermos obedientes como Ele foi. Quando Paulo escreve a Tito, ele diz que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, para que, renegadas a impiedade e as paixões desse mundo, nós possamos viver nesse mundo de forma sensata, justa e piedosa. Graça é perdão, mas graça é muito mais do que isso. Graça é poder de Deus para que nós sejamos obedientes, para que vivamos vida piedosa aqui e agora, diante dos desafios do nosso cotidiano, para que sejamos obedientes até a morte, se for necessário. Como posso então eu ser obediente como Cristo foi, identificando-me com Ele na sua morte, percebendo que tudo isso, que a sua obediência ativa teve uma razão, a minha e a sua,
salvação. Paulo, quando escreve aos Romanos, diz que, porque como pela desobediência de um homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, o segundo Adão, o Cordeiro perfeito de Deus, muitos se tornarão justos. Por sua obediência, Jesus recebeu uma coroa de espinhos. Por nossa obediência, nós temos prometida uma coroa da vida. O que diz a Escritura? Ser fiel até a morte, ser obediente até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. E vocês sabem por que isso mudou? Porque Jesus tomou nosso lugar. Foi obediente até a morte, morte de cruz. Ele recebeu o castigo que nós merecíamos, para que hoje sejamos capacitados a obedecê-lo e sejamos futuramente recebidos na sua glória. Que Deus nos abençoe e aplique a sua palavra no nosso coração. Amém?